Então, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa segunda aula aqui do curso de Física Numérica com Python. Antes de começar o assunto da segunda aula propriamente dita, eu vou fazer uma rápida revisão sobre o que a gente viu na aula anterior e ver também o finalzinho dos conceitos que eu passei muito rapidamente na aula passada. Então, eu vou alternar aqui, vamos ver. Vamos começar pela aula número 1. Bom, na aula número 1, nós começamos apresentando o curso, né, um curso especial do semestre da pandemia aí, oferecido pela Universidade Federal da Paraíba, baseado no livro Elementary Mechanics Using Python, que tem essa capa aqui. É um livro que foi disponibilizado pela editora Springer, gratuitamente, durante a pandemia, para ajudar os estudantes e as pessoas interessadas a se familiarizarem com vários assuntos. A gente deixou o link de como acessar esse livro para vocês lá na nossa sala de aula virtual. Então, na primeira aula, a gente falou um pouquinho, uma introdução sobre o que é física, qual é a abordagem que a gente pretende fazer da física, e começamos conversando também sobre o Python, uma linguagem de programação que vai permitir a gente fazer, usar métodos numéricos para poder abordar os problemas de física. Então, relembrando aqui, a ideia é que a física estuda as leis da natureza, de maneira geral. Em particular, nesse curso, a gente vai estar concentrado na parte de mecânica, que é a descrição do movimento e das causas do movimento, de maneira matemática, e que, diferente dos cursos tradicionais, nós vamos tentar usar o computador, usar métodos numéricos de integração e métodos numéricos de análise das funções, das relações matemáticas dos nossos modelos físicos para poder entender melhor, ajudar a entender os problemas de física. Então, para fazer esse curso, é bom que você saiba cálculo integral e diferencial. A gente vai usar a noção de derivada integral, um pouquinho de coisas vetoriais também, e outras manipulações matemáticas bem fundamentais. Então, começando a programar, primeira coisa, você pode usar qualquer interface de interação com o Python, precisa no mínimo de um editor de texto e de um interpretador de comandos que execute os comandos do Python, mas nós recomendamos que você use uma IDE, um ambiente de programação, por exemplo, o Spyder, que é um ambiente de programação que permite editar os programas e ver a execução do programa, controlar a execução do programa em tempo real, que facilita o desenvolvimento do programa, que é a etapa mais interessante. Então, nós demos um roteiro aí, tem material explicando como é que você pode instalar o Anaconda, que é um gerenciador de módulos e de programas para computação científica. Ele vai instalar automaticamente o Python, provavelmente alguns desses outros módulos também, o NumPy, Matplotlib, e, eventualmente, talvez você consiga instalar o Spyder também. Se não conseguir o Spyder, não tem problema, dá para fazer com outros gerenciadores. Tem gente que já usa, já está acostumado com programação e usa o Eclipse, ou então você pode usar Emacs como editor de texto, o que você preferir. Tem também uma maneira alternativa que é utilizar o Jupyter, em particular o Google Colab, que permite fazer cadernos do Jupyter acessáveis através da internet ou de um browser, certo? Através do browser da internet. Ok. Mas se você conseguir instalar o Spyder, ele vai dar para a gente uma janela aqui de um editor de texto e um terminal do interpretador de comandos, um prompt aqui, onde você pode indicar pode passar comandos para testar a implementação do seu programa, verificar que a sua lógica está funcionando, e você pode copiar os comandos do interpretador para o editor de texto e vice-versa, e dessa maneira você vai construindo o seu programa e testando ao mesmo tempo para ver se ele está funcionando, fazendo as operações que você esperava. Então, a gente viu aí como é que o Python pode ser utilizado como uma calculadora para traçar expressões numéricas. A gente pode usar esse pacote aqui, PyLab, que ele vai importar as funções numéricas, as constantes que a gente precisa utilizar.
Vimos como é que você pode fazer operações simples, por exemplo, uma calculadora aí que converte de Celsius para Fahrenheit. Vimos também como salvar e executar scripts usando o Python. O script faz o papel do programa, né, o conjunto de comandos que fica escrito no arquivo de texto, que vão ser interpretados pela linguagem. E a gente falou também sobre funções, que é uma maneira de você ter um conjunto de comandos que pode ser chamado, a execução desse comando é chamada com um nome abreviado aqui, você passa parâmetros para a função, geralmente são variáveis, essas variáveis são usadas dentro de algum processamento e a função retorna para você um valor que ela calculou. A gente pode pensar que isso é bem semelhante a uma função matemática, mas tem aplicação também como é que chama, de computação. A função não apenas retorna valores de uma função, mas ela pode fazer operações, não apenas operações algébricas, mas também computações espaciais. Eu estou vendo uma mensagem aqui no chat, o professor Miguel está perguntando esses pontos de exclamação que aparecem no Spider. Depois com o meu Spider fechado, eu vou abrir ele aqui, que a gente vai usar já já, mas tem uns pontinhos de exclamação, isso aqui são avisos. Ele está dizendo aqui que essa linha de comando tem alguma coisa que não é muito recomendada pela linguagem, ou tem algum possível problema. Não é um problema grave. Se o aviso estiver num blocozinho amarelo, laranja aqui, isso é apenas um aviso, não é um erro, certo? Se for vermelho, geralmente é um erro, e aí o seu programa tem um erro ele não vai executar esse comando corretamente. O laranja pode, certo? Tá falhando aí em alguma recomendação, mas pode. Laranja não é tão grave. A gente pode discutir mais tarde o que é que significam esses avisos aqui que eles estão dando. É interessante, é importante, mas eu vou deixar para falar em outra oportunidade. Então, continuando aqui, ainda falando sobre a aula passada, depois que nós vimos funções, eu mostrei também para vocês como fazer gráfico de funções usando o Python. Aí tem o pacote matplotlib, ele tem um comando chamado plot. Se a gente chamar esse comando aqui, plot, M-I-V, onde M é um array que contém massas e V é um outro array que contém os volumes de massas que foram medidas, esse comando aqui vai fazer o gráfico das massas, do volume em função das massas, o volume no eixo Y e as massas no eixo X. E para que ele consiga fazer esse gráfico, é necessário que os dois arrays tenham o mesmo tamanho, porque para cada valor de X, você tem um valor de Y correspondente. Se os vetores não tiverem o mesmo tamanho, isso vai dar uma mensagem de erro, que ele não sabe como fazer o desenho. Ninguém sabe, né? Não dá para fazer. Se você tiver um X a mais que um Y. Ok, então aqui está o resultado para uma tabela de dados aí que a gente construiu na aula passada. Essa é a relação aqui entre o volume e a massa. E o interessante do gráfico é que a gente consegue ver claramente que existe uma dependência entre o volume e a massa, e consegue ver que essa dependência é linear, ou seja, o volume é proporcional à massa, que faz sentido, né? Para um material que tem uma densidade ali constante, o volume vai ser proporcional à massa. Ok, também vimos como fazer gráficos de funções na aula passada. Raramente um programa de computador vai conseguir fazer o gráfico da função de maneira contínua, então o que a gente tem que fazer nessa situação é montar uma tabela de dados, onde você vai ter diversos pontos que correspondem a ordenadas e abscissas da função, e aí a gente vai fazer o gráfico de pontos discretos calculados em cima da função. Mas se esses pontos estiverem bem próximos uns dos outros, você nem consegue ver que são pontos isolados, parece uma função contínua. Aqui está um exemplo também que a gente viu na aula passada, esse é o gráfico da função seno de x, com o x variando aqui de 0 até 10, essa é a forma da função seno. Ele parece bem suave aqui, mas na verdade a gente sabe que são pontos separados de um intervalo de 0,1. A gente viu isso na aula passada. Aí, conversamos também sobre o laço while, já temos falado sobre o laço for. O while é outra maneira de fazer, para quem está acostumado aí com outras linguagens de programação, já conhece esses laços. A ideia é que o laço while ele controla a execução de comandos aqui, fazendo com que esses comandos sejam executados enquanto essa condição for satisfeita. No momento que ele testar aqui, que ele acabar de fazer esses comandos e testar
por essa condição e ela for falsa, no caso aqui o i for maior do que n, aí ele interrompe a execução, ele não executa novamente esses comandos, ele segue com o resto do programa. E aí a gente aprendeu que existem essas variáveis aqui que tem valor, expressões de variáveis que tem valor lógico, certo? Se eu fizer i menor ou igual a n, isso aqui retorna um valor lógico que pode ser verdadeiro ou falso, dependendo dos valores de i e de n. E em Python, esses valores lógicos também podem ser substituídos por valores numéricos, onde o 1 significa verdadeiro e o 0 significa falso. E aí eu comentei rapidamente também no final da aula passada sobre uma coisa chamada vetorização, que é o seguinte: nem sempre você precisa escrever o laço explicitamente. Normalmente, em quase todas as linguagens, a gente está acostumado a fazer um laço for para resolver os problemas. Mas, às vezes, isso quebra um pouco o ritmo, a maneira de escrever o programa, e nem sempre essa execução dos laços é otimizada. Para isso, existem funções otimizadas, que são feitas, às vezes, em outra linguagem de programação, e que fazem cálculo numérico, por exemplo, de operações entre arrays, em alta velocidade e com baixo consumo de memória. Por exemplo, uma maneira de fazer aquele gráfico da função, ao invés de fazer um laço for, que vai calculando os valores de x e de y para cada um dos elementos do array x, y que a gente construiu, eu posso fazer de maneira bem compacta assim, ó. Eu faço x igual a linspace de 0 a 10 com 10 elementos, aí isso aqui vai produzir um vetor com espaçamento linear no x, e depois eu faço y igual a seno de x. Essa funçãozinha aqui, ela parece singela, né, mas tem uma coisa escondida aqui por trás. É que o x que entrou nessa expressão, agora é um array que tem vários elementos. Então, quando eu chamo aqui a função seno, não é apenas o seno de um valor de x que eu estou calculando, mas é o seno de x para todos os valores de x que aparecem nesse array x. Então, esse y aqui, ele vai ser também um array. Aqui tem uma conversão automática sendo realizada. Significa que, para cada valor do x que faz parte do array x, ele vai calcular a função seno e vai organizar esses valores em um array. E esse array que ele foi criado, ele vai ser salvo aqui na variável y. Então, isso evita que a gente tenha que fazer o for, que vai ter que andar índice por índice e calcular os valores de x e y aí para cada índice do nosso array, para cada entrada do nosso array, certo? Essa maneira de implementar o cálculo é chamada vetorizada, ela é otimizada, quer dizer que, em geral, ela vai ser mais rápida do que você fazer o for explicitamente. O for está escondido aqui dentro, mas ele foi feito de maneira otimizada por alguma outra linguagem de programação aí que é mais eficiente. Então, sempre que possível, a gente deve tentar escrever de maneira vetorizada, porque a execução vai ser mais eficiente. E aí terminamos a aula 1. A nossa conclusão aí foi uma rápida revisão do que a gente comentou, certo? E que a gente pode também fazer uns exercícios. Colocamos alguns exercícios na turma virtual para vocês fazerem. Algumas pessoas tentaram fazer. Eu queria saber o que vocês acharam dos problemas. Vocês conseguiram fazer os problemas direitinho? Foi tranquilo? Foi simples, né? Ótimo. Muito bem. Ok. Então, vamos continuar. Vamos começar a aula 2 agora, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, comentário, sugestão, vocês podem interromper. Podem abrir o microfone para falar, ou então digitar uma mensagem aí no chat e a gente comenta a respeito, tá legal? É bom que a aula seja interativa, senão eu só gravava o vídeo e mostrava para vocês. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, nosso curso de Física Numérica com Python é baseado nesse livro aqui, Elementary Mechanics Using Python. Esse livro, se eu não estou enganado, a versão original dele usava MATLAB, mas aí os autores devem ter percebido que nem todo mundo tem acesso ao MATLAB. O Python é uma ferramenta gratuita e reproduz boa parte da funcionalidade do MATLAB e vai além. Então, na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho mais de Python ainda, o finalzinho do capítulo 2 do livro,
e depois, no futuro, a gente vai começar a tratar de problemas de física. Então, continuando aqui com nosso estudo do Python, eu vou explicar para vocês como a gente pode produzir números aleatórios, certo? Por que isso é interessante? Bom, às vezes a gente precisa de números aleatórios para fazer simulação de um sistema físico. Um exemplo é o movimento aleatório de um grão de poeira suspenso na atmosfera ou então em um fluido. Isso é uma história famosa aí do movimento browniano, né? Um pesquisador, acho que foi o Brown, observou partículas de pólen suspensas na água, e ele percebeu que as partículas de pólen se moviam sozinhas, como se estivessem vivas, como se tivesse aquela partícula de pólen fosse um organismo vivo andando por conta própria na água. Mas hoje em dia a gente sabe que não é necessário estar vivo para ter movimento. Se você fizer isso com fuligem, ou qualquer outro pozinho de dimensões muito pequenas, qualquer partícula muito pequena, suspensa num fluido, ela vai se mover também. Por exemplo, um grão de poeira flutuando no ar, ele é atingido por moléculas do ar aleatoriamente, e isso produz um movimento aleatório, que a gente chama de movimento browniano. Outra situação em que eu preciso de números aleatórios, por exemplo, é para encontrar situações em que ocorre quebra espontânea de simetria. Por exemplo, se eu equilibrar um pêndulo de cabeça para baixo, a gente sabe que é muito difícil manter o pêndulo equilibrado de cabeça para baixo. Estou pensando, por exemplo, equilibrar um lápis em pé na sua mão, ou um ovo em pé, certo? Em princípio, se você colocar o ovo perfeitamente em pé, ele deve ficar lá, parado, numa posição de equilíbrio. Mas, na prática, é muito difícil de conseguir essa posição de equilíbrio, porque qualquer pequeno erro no ângulo, na velocidade, vai fazer com que ele caia para um lado. E no computador, essa posição instável, ela aparece mais facilmente. Então, é interessante introduzir números aleatórios na posição e na velocidade para poder revelar essas coisas que são difíceis de você ver na vida real. Os números aleatórios são interessantes para simular sistemas quando você precisa dessa quebra espontânea de simetria ou para quebrar um equilíbrio falso aí que é instável, etc. Agora, a pergunta é, e como é que a gente pode produzir esse movimento aleatório, por exemplo, usando o computador? Bom, na verdade, o computador não é capaz de gerar números aleatórios verdadeiros, porque ele sempre trabalha com algoritmos que têm valor determinado, mas tem algumas funções que conseguem chegar bem próximo disso. Tem algumas sequências de números que você pode gerar que parecem aleatórias, e para todos os efeitos elas se comportam como se fossem números aleatórios, certo? Então tem vários algoritmos desses aí, e existem funções implementadas em quase todas as linguagens de programação que vão produzir esses números aleatórios para a gente. No módulo NumPy, que é importado automaticamente quando a gente chama o PyLab, por exemplo, existe uma função chamada handInt, que é uma cópia aí de uma função do MATLAB também. Essa função aqui, ela retorna um número inteiro. Se você especificar só um valor aqui inteiro, ela vai retornar um número inteiro entre 0 e o número que você especificou. Por exemplo, handInt de n vai retornar um número inteiro entre 0 e n-1, só que pode ser qualquer número inteiro nesse intervalo, e todos eles com igual probabilidade. Que a gente chama de uma distribuição uniforme, certo? No corpo dos inteiros. Além disso, existem outras funções, dependendo de qual é o tipo de número aleatório que você quer. Por exemplo, existe uma função rand, que retorna números aleatórios reais, com uma distribuição que é uniforme do intervalo real, de 0 até 1, sendo que o 0 faz parte dos possíveis números que a função pode retornar, e o 1 não faz parte, ela nunca vai retornar 1.0. E aí, com essa função rand, você pode construir números aleatórios em outros intervalos, em outras faixas, com distribuição uniforme. É só você, por exemplo, pegar o número que ela retornou e multiplicar por uma constante, ou somar uma constante, e você consegue transformar. E existe também uma função chamada rand-n. Esse n aqui vem de normal. Ela retorna números com distribuição normal, que é a distribuição gaussiana. E essa distribuição é caracterizada por dois parâmetros, a média e o desvio padrão. Então, essa rand-n ela vai retornar a distribuição com média 0 e desvio padrão 1, mas você pode também operar matematicamente em cima do número para poder alterar a forma dessa distribuição.
e dessa maneira gerar número com a forma que você quiser, com a distribuição de probabilidade que você deseja, certo? Vamos ver como é que a gente pode utilizar isso para fazer essa simulação do movimento browniano, certo? Então, é uma partícula que se move aleatoriamente como um grãozinho de poeira flutuando na atmosfera. Aí o modelo que nós vamos construir é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, vamos lançar um dado, então vai ter um número aleatório aí que tem um valor com igual probabilidade entre os números 1 e 6, e se o resultado for entre 1 e 3, o grãozinho de poeira vai dar um passo para frente na direção X. E se for maior do que um número maior do que 3, até 6, então ele vai dar um passo para trás. Ok. Aí, como é que eu faço a implementação disso? Bom, para poder verificar aqui em qual das situações o número caiu, a gente vai introduzir uma coisa que é o comando if, certo? O bloco if, que se chama, em inglês ele chama if statement, é uma afirmação aí que usa o if. If em inglês significa se. Então, a ideia é o seguinte, a gente vai fazer if, uma expressão lógica aqui, que tem um resultado lógico, e um conjunto de comandos que faz parte do bloco if. E depois, opcionalmente, você pode ter um else, 2 pontos, e aqui um conjunto de comandos do outro bloco que vai ser executado caso essa expressão seja falsa, certo? Se for verdadeiro, ele vai executar os comandos do grupo A aqui. Se a expressão for falsa, ele vai executar os comandos do bloco B. E se, depois de executar um desses conjuntos aqui de comandos, ele volta para a execução normal do resto do programa. Então, com essa estrutura nova, a nossa implementação do movimento browniano vai ficar assim, ó. Primeiro você tem que importar o PyLab. Eu vou definir esse n aqui, que vai ser o número de pontos. A gente vai fazer 1000 passos do nosso movimento aleatório. X eu vou iniciar com zeros. E aí vai ter um laço for aqui, em que eu vou analisar para cada tempo e qual vai ser a direção do passo que o X vai fazer, a posição da nossa partícula vai fazer. Então, dentro desse laço for, a gente tem if, aí aqui tem o lançamento de um dado, que é feito dessa maneira. HandInt6 vai retornar um número aleatório entre 0 e 5. Quando eu somar mais um aqui, isso vai ficar um número aleatório entre 1 e 6. E aí eu vou comparar esse número aleatório com o número 3. Se o número aleatório for menor ou igual a 3, aí a gente dá o passo para trás. No texto aqui eu estava dizendo ao contrário, né? Passo para frente se for menor, mas tudo bem, tanto faz, dá a mesma coisa. Então, se o número for menor ou igual a 3, a gente dá um passo para trás. Tem um dx aqui que é menos 1. Se esse número aqui não for menor ou igual a 3, aí ele pula para o else, ele não faz essa linha, ele pula para cá, e aqui o dx vai ser igual a 1. Então, depois de ter feito essa escolha aqui de qual é a direção do passo, se é para frente ou para trás, a gente faz x de índice mais 1 vai ser igual a xi mais dx. Então, esse x de índice mais 1 é a posição, que eu posso pensar assim, a posição atual da minha partícula, e a posição atual ela vai ser atualizada por um passinho dx, onde esse dx pode ser mais ou menos 1. Então, a partícula não vai ficar parada, ela vai dar um passo para frente ou para trás, certo? Feito isso, a gente faz o gráfico aqui, plot X, e coloca as legendas aqui nos eixos do gráfico, e esse show, às vezes, é necessário para fazer com que o gráfico apareça depois de ter feito o cálculo. Ok. Se eu pegar esse programa e executar aqui no meu computador, o resultado vai ser esse aqui, ó. Ele vai produzir um exemplo de trajetória seria esse aqui. Cada vez que você executar o programa, ele vai gerar uma trajetória diferente. Então, isso aqui é uma coisa parecida com o movimento browniano de uma partícula em uma dimensão. Ele começou aqui na posição 0, deu alguns passos para frente aqui, de vez em quando dá um passo para trás, às vezes vai para trás, às vezes vai para frente, e aí vai evoluindo no tempo dessa maneira. Essa é uma trajetória, é um movimento aleatório, que tem gente que chama de random walk também, um movimento browniano, ou então random walk, um passeio aleatório, que se faz analogia também com um caminhante bêbado, certo? Pronto, então nós aprendemos a fazer esse tipo de movimento. Ok. Tem também uma maneira alternativa e bastante compacta de simular esse movimento aleatório, que é essa aqui, ó. Eu posso fazer todo aquele cálculo que estava lá no laço for, eu posso fazer de maneira vetorizada assim. X é igual a CumSum,
que é soma cumulativa, de 2 vezes RANDINT de 1 a 7, tamanho 1000, maior ou igual a 3, e fora do parênteses aqui, menos 1. Pronto. Essa função aqui, esse comando, ele faz os mesmos cálculos que produziram aquela caminhada aleatória no X. Só que de uma maneira bem mais compacta. Então, é interessante ver essa maneira de fazer. Se você entende bem como é que isso funciona, não tem problema. Mas é recomendado que você preze pela legibilidade, pela clareza no seu programa. Essa forma aqui é compacta, é eficiente, mas ela não é muito clara. Dá mais trabalho da gente entender o que está sendo feito. Então, embora ela seja mais compacta, é recomendável que você faça o programa da forma mais longa, porque é mais fácil de ler, é mais fácil de interpretar e é mais fácil de entender o que está se fazendo na forma longa. Se você souber as duas, ótimo, melhor ainda. Mas na documentação do código, é melhor que seja a forma mais comprida, porque se alguém um dia na vida precisar ler o programa que você fez, vai ser mais fácil de entender se ele não tiver com todas as funções feitas de uma vez só, como aconteceu aqui, tá bom? Então, para entender como é que essa função, como é que esse comando aqui funciona, você pode, por exemplo, chamar a função help aqui, em cima da função CumSum, dessa maneira. Você faz help, aí entre parênteses coloca CumSum, e ele vai dar uma página de manual aí, explicando alguma coisa, mostrando a documentação sobre essa função, para a gente entender como ela funciona. Então, sempre que você precisar saber o que é que uma determinada função faz, ou se você tiver esquecido algum dos parâmetros, como é que ela funciona em algum dos parâmetros, você pode pedir o help. Eu vou abrir aqui o meu Spider para mostrar isso. O meu Spider abriu aqui, ó. Eu vou aumentar a letrinha aqui para a gente ver melhor. Vocês conseguem ler aí na tela? Wildowney Cristina está perguntando qual é a diferença da função zeros na quantidade de parâmetros. Aquela função zeros, ela retorna um array preenchido com números zeros. Então, o tamanho do array é especificado na hora que você faz a chamada. Aí eu preciso escolher esse tamanho aí para que seja correspondente ao número de pontos que eu quero calcular. Tem que ser igual ao n, no nosso caso. Aí, digamos que eu quero fazer um help aqui da função CumSum. Primeiro eu vou importar o Pylab. Vou fazer assim, from Pylab import asterisco. E agora help CumSum. Aí ele mostrou aqui um bocado de texto explicando aí o que é essa função, o que é que ela faz. Tem algumas linhas aqui, ó. Ajuda na função CumSum no módulo NumPy. Aí tem o protótipo da chamada aqui, que é a forma como a função deve ser chamada, e explicando quais são os parâmetros. Ela tem um parâmetro chamado A, um chamado Axis, que por default recebe o valor none. Tem um dtype, que também recebe none, e um out, que recebe none. E aí a explicação do que a função faz. Retorna a soma cumulativa dos elementos ao longo do eixo que foi dado. E depois tem a explicação do que são os parâmetros. O parâmetro A, que é da forma do tipo como array, certo? É um array de entrada. Axis é um inteiro opcional. Ele diz o eixo ao longo do qual a soma vai ser calculada, etc, etc. Ele vai dando a explicação da função. E às vezes tem alguns exemplos aqui mostrando a função sendo usada. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ele definiu um array A, que é uma matrizinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, aqui é a matriz, e depois ele calcula a soma cumulativa de A, aí a função retornou aqui a soma dos elementos da matriz A, ao longo de um dos eixos, certo? Vai somando os elementos do A um por um, e o resultado é um vetor que dá a soma dos elementos de A. Ok. Então, voltando aqui para o nosso programa, para a nossa funçãozinha, como é que essa função funcionou aqui? A gente podia testar o que ela faz com um vetorzinho menor. Então,
É um handint de 1 a 7 com 1000 valores, aí eu estou comparando com 3, multiplicando por 2 e subtraindo 1. Vamos fazer isso aqui no Spider. Deixa eu ver se eu lembro como é que ele fez. Eu vou fazer assim, handint 1, 7, 3. O que é essa função, o que é esse comando aqui faz? Alguém sabe me explicar? O que é que vai aparecer quando eu apertar Enter? Ninguém sabe. Tá bom, então vamos apertar Enter e ver o que acontece. Ok. Apareceram 3 números aqui, ó. 1, 5 e 6. Tá bom, vamos fazer de novo. Já que ela é aleatória, cada vez que eu executo esse comando, ele me retorna um conjunto diferente de números. Esses números aí são aleatórios. Certo? Eu posso executar aqui várias vezes, ela vai sempre me retornar 3 números aleatórios. Alguma vez apareceu o número 7? Aparece 7, né? Os números aqui vão de 1 até 6. Esse 1 é o menor número que pode aparecer na resposta. 7 é uma unidade maior do que o maior número. E 3 é o número de números que você quer. Eu posso mudar o 3 aqui para 10. Ela vai retornar 10 números aleatórios de 1 até 6, certo? Pronto. Então, entendemos aí a função handint. Ok. Aí, próxima etapa. Eu tenho que comparar esses números aí com 3. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer handint menor ou igual a 3. Agora, tem uma comparação aí. Um comparador entre números... Isso aqui vai retornar números inteiros. Isso aqui eu estou comparando, perguntando se é menor ou igual ao número 3. O resultado dessa comparação é que ele vai me retornar um array onde, ao invés de ser preenchido com números inteiros ou números tipo float, o meu array é preenchido com valores booleanos. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, que é o valor lógico dessa comparação aqui. Ele sorteou algum número aleatório, que eu não sei qual foi, mas que era menor do que 3 no primeiro número. Depois, no segundo número, também era menor do que 3. O terceiro número não era menor ou igual a 3, era maior. Então, ele retornou falso. Certo? Ok, vamos voltar para o nosso programa para a gente continuar estudando aqui, ó. Handint 1 a 7.000. Essa parte aqui vai me retornar 1000 números aleatórios entre 1 e 6. Comparar com 3 vai transformar esses números aqui em mil valores booleanos, 1000 valores lógicos, verdadeiro ou falso. Aí depois tem vezes 2 aqui, ó. Os meus números lógicos foram multiplicados por 2, certo? Bom, parece que isso não faz muito sentido do ponto de vista matemático, né? Porque o que é verdadeiro vezes 2 não faz muito sentido. Mas vamos fazer aqui para ver o que acontece. Vou fazer assim, vou botar um parênteses aqui e vou multiplicar por 2 aqui fora. Aí aconteceu o seguinte, toda vez que era verdadeiro, ele multiplicou, ele salvou no array 2, certo? E quando era falso, ele salvou 0. Isso acontece porque no Python, verdadeiro e 1 é a mesma coisa, e falso e 0 é a mesma coisa, certo? A gente pode testar isso assim, ó. True igual a 1, estou perguntando, estou fazendo uma comparação para saber se é verdadeiro. Aí ele respondeu verdadeiro. Sim, true é igual a 1. True é igual a 0? Não, falso. True não é 0, true é 1. E falso? Falso é igual a 0? Sim, falso é igual a 0. Mas falso é igual a 1? Não, falso não é 1. Falso não é 2. Certo? Ok. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. O que acontece é que os valores booleanos, os valores lógicos, verdadeiro e falso, eles são equivalentes aos números 1 e 0, respectivamente. Então, voltando aqui para nossos números aleatórios, até agora a gente conseguiu gerar um conjunto aleatório aqui de zeros e 2. Esses zeros e 2 representam a indicação se a nossa partícula devia ter andado para frente ou para trás. E aí, só tem uma correçãozinha para fazer, que é o seguinte, eu
eu quero transformar esses zeros de 2 em números de -1 ou 1. Então, é só subtrair 1 aqui, certo? Se eu fizer isso, -1, aí vou ter um conjunto de números aleatórios que é ou 1 ou -1. Quando for 0 aqui, vira -1, quando for 2, vira 1. E esses são os valores do dx que a gente precisava para poder fazer o movimento aleatório, o movimento browniano. Esses são os valores do dx. Só faltou agora para resolver, para determinar quem é a posição x, somar esse dx para todos os elementos do nosso array e ir acumulando o valor. Aí quem faz isso é aquela função soma cumulativa, certo? Soma acumulada, com soma aqui. Vai fazer essa última operação, que é somar os valores do dx para produzir o x no final. Vamos executar aqui a nossa soma acumulativa no exemplo. Eu vou escrever, vou voltar aqui a linha para cima e botar aqui ao redor come, sum e os parênteses necessários. Aqui, os valores acumulados de um vetor aleatório. Infelizmente, a gente perde o vetor cada vez que eu executo o runins, vai ter uma sequência diferente, então não dá para comparar esses resultados com os dx que foram produzidos no anterior, só se eu tiver salvo o dx. Mas eu não salvei. Então, cada vez que eu executar essa função, a gente vai ter uma trajetória x diferente, certo? A não ser que eu salvasse aí o que a gente chama de semente do gerador de números aleatórios, é o estado que foi usado para produzir os números aleatórios, que não são aleatórios de verdade, são pseudo-aleatórios. Eles podem ser reproduzidos se você partir do mesmo estado daquele gerador de números aleatórios que está sendo utilizado. É uma outra maneira também de repetir os números aleatórios que você produziu. Certo? Então, isso aqui é uma pequena trajetória do x browniano. Ok. Então, com isso, a gente entendeu aí a execução condicional, certo? Pelo menos uma parcela dela, que é o comando if statement, o comando de blocos, um bloco de comandos que é selecionado pela palavra reservada if. Agora, em várias situações também, em física, em várias outras ciências, a gente precisa lidar com dados do mundo real. Por exemplo, você pode ir no site do governo federal, do Ministério da Saúde, e pegar lá o número de casos de pessoas contaminadas por Covid-19, ou o número total de óbitos. Todo dia eles lançam lá um boletim do Ministério da Saúde, um arquivo texto, uma planilha de texto que contém os nomes das localidades no Brasil e a quantidade de novos casos e casos acumulados. Aí, por exemplo, eu poderia fazer um programa para ler essa quantidade de pessoas que faleceram por dia e tentar fazer um gráfico para saber como é que vai a evolução da doença no país. Ou então, a NASA publica dados sobre o movimento dos corpos celestes, certo? Dos asteroides, dos planetas, etc. O telefone celular que vocês têm provavelmente tem um acelerômetro, um magnetômetro e um GPS. E a gente pode perguntar ao telefone, pode pedir para ele produzir um arquivo de texto com as informações armazenadas por esses sensores. Você pode pegar esse arquivo de texto e ler num programinha, no Python. A gente, por exemplo, gostaria de ler aí os seus dados da posição do GPS para saber qual é a sua velocidade quando você está andando na estrada. Certo? Então, é interessante que a gente aprenda como ler arquivos que contêm números que correspondem aos dados de alguma experiência, de algum processo físico que a gente está medindo. O livro-texto que nós recomendamos aí, o livro de Física com Python, Mecânica com Python, ele tem vários arquivozinhos com dados ali. Um deles é um arquivo que contém as posições de um corredor durante uma prova de 100 metros rasos. Aí, se a gente visitar esse endereço aqui, ele é um link para um arquivo chamado 100m.d, que contém dados com as posições do corredor. Se eu clicar nesse arquivo aqui, deixa eu ver o que acontece. Eu cliquei aqui, ele abriu uma janela no meu browser. No meu caso, ele abriu direto a tabela aqui com os números. Ó. Não sei se vocês conseguem ver aí que a letrinha pode estar pequena. Tem uma tabela aqui com números, certo? Mas eu posso também fazer um download desse arquivo para o meu computador. Eu posso apagar o nome do arquivo aqui, ele vai levar a gente para o diretório dele, tá? E aí tem vários nomes de arquivos aqui. Eu posso clicar com o botão direito e botar aqui
guardar link como. Aí ele vai abrir uma janelazinha aqui de texto para salvar esse programa, esses dados 100M. Eu salvei aqui como RAM 100M num folder no meu computador. Certo? Então, aqui está um arquivo de dados que contém esses dados da posição do corredor. Aí, quando a gente abre esse arquivo com o editor de texto, o conteúdo dos dados é o seguinte, tem duas colunas aqui, ó, tem um conjunto de números, certo? Os números estão escritos em notação científica na forma numérica de computadores, onde ele usa esse E aqui para dizer que isso é uma potência de 10. Então, isso aqui é 0.0010 elevado a 0, ou seja, é 0 mesmo. Aqui é menos 2.1 vezes 10 a menos 1, então é menos 0.2, certo? E esses dados aqui, a gente tem que saber qual unidade, já que não está indicado no arquivo, eles são o tempo em segundos e a posição do corredor em metros, certo? Esse arquivo aí que ele forneceu para a gente tem 972 linhas com esses dados. A primeira linha dá o tempo em segundos, a primeira coluna, aliás, dá o tempo em segundos, e a segunda coluna dá a posição em metros. E cada linha corresponde a um instante de tempo onde aquela posição foi medida. Então, nós gostaríamos de ler esse arquivo no Python. E o comando que faz isso no NumPy é esse comando aqui, ó, load.txt, significa carregar texto. Ele vai ler os conteúdos do arquivo, e se o formato for compreensível, ele pode transformar esse texto que está lá em números que vão ser guardados no array do Python para a gente poder trabalhar com eles. Aí vamos fazer essa operação aqui. Deixa eu voltar para o meu Spider, está aqui. Eu vou mudar para o diretório. Deixa eu ver que diretório eu estou. No meu diretório raiz aí do meu computador, eu vou mudar para o diretório que contém os dados. Documentos, work, teaching, física, não, semestre 2025, física numérica com Python. Bom, consegui mudar para o diretório. Se eu chamar um dir aqui, eu consigo ver o conteúdo do diretório. Só tem esse arquivo aqui, ram100m.d, certo? Agora eu vou carregar esse diretório aqui. Vou criar uma variável chamada ram100m e vou fazer isso igual a load.txt e o nome do arquivo de texto. Se você apertar a tecla Tab, ele completa, às vezes, se tiver um nome único, satisfazendo aquele formato que você digitou no começo, ele completa. Isso facilita a navegação entre diretórios, certo? Então, eu consegui ler aqui, ó. Eu executei esse comando e ele não deu nenhuma mensagem de erro, quer dizer que ele conseguiu ler esse arquivo, e agora o resultado do arquivo está salvo aqui na minha variável ram100m. No Spider, você pode vir aqui no Variable Explorer e analisar quais são as variáveis que a gente tem. Aí uma delas é essa aqui, ram100m, é um array de float 64, tem 971 linhas e 2 colunas. Então, tá isso aqui, 971 linhas e 2 colunas. A gente também pode ver individualmente, eu posso fazer assim, ram100m, e ele mostra aí, no caso ele mostrou só um pedacinho do array, as primeiras 3 linhas e as últimas 3 linhas. Conseguimos ler os dados com sucesso. Esses números aqui parecem com os números que a gente viu lá quando acessou diretamente o arquivo na internet, certo? Pronto. Então, com essa leitura, eu posso agora fazer o gráfico dos dados. Bom, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos separar os dados em 2 arrays, t e x, usando os seguintes comandos. Vou fazer t igual a ram100m, e aí entre colchetes aqui a gente bota 2 pontos, vírgula 0, e depois x igual a ram100m, 2 pontos, vírgula 1.
Essa maneira de se referir aos arrays aqui é quando a gente tem arrays que tem mais de uma dimensão, certo? A gente já viu o colchete e o número identifica qual é o índice de um elemento num array. Se o seu array tiver mais de uma dimensão, mais de um índice para especificar, no caso aqui a gente tem 2, então você pode separar por vírgula quais são os índices que você quer acessar. O 2 pontos aqui significa todos os índices, de 0 até o final. Então, isso aqui significa todas as linhas, coluna 0. Isso aqui é todas as linhas, coluna 1. Porque, como a gente viu, o T está na primeira coluna, que é a coluna 0, e o X está na segunda coluna é a coluna 1. Então, aqui eu estou separando todas as linhas, coluna 0 vão para o T, e todas as linhas da coluna 1 vão para o X. Aí depois é só fazer plot TX, e o resultado vai ser essa curva aqui. Na verdade, não é uma curva suave, ela é formada por vários pontos, mas a separação entre os pontos é tão pequena que dá a impressão que é uma curva suave. Isso aqui é a posição do corredor em função do tempo durante a corrida, certo? Ele demorou cerca de 10 segundos aqui para percorrer os 100 metros, que corresponde àquela prova. Beleza? Aprendemos a fazer isso? Vocês agora precisam praticar em casa, certo? Mas eu queria um feedback. O que é que vocês acharam? Tá tranquilo? Ok. Tem algumas perguntas que eu perdi aqui no chat, que o meu chat não estava andando, eu estava concentrado na aula e não vi. Depois a gente conversa sobre as dúvidas, tá? Hugo. Oi, Miguel. Sim, eu estive respondendo aqui para o pessoal. Tá, obrigado. Eventualmente, eles vão colocar alguns TXTs no Moodle e aí vão fazer gráficos com essa função. Isso, Tá? o plano é esse. Uma das tarefinhas que vocês podem já pensando como é que a gente faz é o seguinte: suponha que eu quero calcular a velocidade do corredor aqui. A gente tem os dados da posição e do tempo. Como é que eu poderia calcular a velocidade? Certo? Então, um probleminha aí. No final da aula eu vou sugerir que vocês façam isso e a gente vai botar uma tarefa na sala de aula virtual também. Mas vamos em frente. Um exemplo aqui, ó. Como é que a gente pode fazer derivadas numéricas? Então, o nosso problema é o seguinte. Para vocês fazerem um programinha, tá? Faça o gráfico da função f de x igual a exponencial de menos x ao quadrado e depois o gráfico de sua derivada, certo? Só que ao invés de calcular a derivada na mão, usando a fórmula analítica da derivada que a gente aprende no curso de cálculo, eu queria que vocês estimassem a derivada usando essa fórmula aqui, ó. Essa é a fórmula que lembra a definição da derivada ali. No limite que o h vai para zero, essa expressão aqui converge para o valor da derivada da função. É a diferença entre f de x mais h e f de x menos h dividido pela distância entre esses dois pontos, onde a função foi avaliada, que é o 2h. Então, a gente vai usar essa função para aproximar a derivada da função, vai usar esse cálculo aqui, e construir o gráfico da função e o gráfico de sua derivada no intervalo de menos 5 a 5. Para isso, a gente pode usar como h qualquer número bem pequeno, muito menor do que 5, por exemplo, 1 milésimo aqui, 0,001, e ver como é que faz. Ok. Então, como é que a gente faria um programa em Python para resolver esse problema aqui, certo? Seria assim. A função eu posso fazer diretamente usando vetorização. Então, eu vou fazer from pylab importa asterisco. O x eu vou construir usando o comando linspace. Então, o x vai de menos 5 a 5 e vai conter 1000 pontos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma função chamada f de x, fazer assim, def f de x, 2 pontos. Aí dá um tab aqui, ou ele dá o tab automaticamente para você, e você bota return exponencial de menos x, estrela, 2, que é x ao quadrado. Então, isso é o cálculo da função f.
Ok, isso aqui é a definição da função, mas eu preciso calcular efetivamente essa função para o conjunto de x que a gente produziu no linspace. Então, eu vou ter uma outra variável aqui chamada fun, eu chamei de fun, mas poderia ser y. Eu posso chamar fun é igual a f de x. Então, aqui tem vetorização de novo escondida, certo? Quando eu chamar esse x aqui, que é um vetor, ele vai executar essa função para todos os elementos do vetor, e aí ele vai retornar, essa função vai retornar um vetor que tem um array, né? Que tem a mesma forma, o mesmo formato do x. Só que os valores dele vão ser os valores de exponencial de menos x elevado ao quadrado, que é o valor da função f que a gente queria. Aí, para fazer o gráfico disso, eu faço um plot x e fun. Isso aqui vai fazer o gráfico da função em termos de x. E depois a gente tem que estimar a derivada, usando o laço for. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o h é igual a 0.001. Eu vou começar aqui com um vetor de zeros chamado df. df vai ser zeros, tamanho 1000, do tipo float. Se você não especificar o tipo aqui, também não tem problema, eu acho que vai dar certo. Ele faz float por default. O importante é ter o número de pontos. O número de pontos aqui na derivada tem que ser igual ao número de pontos do x, certo? Aí a gente vai fazer assim. For i em range 1000, df índice i, ou seja, para cada um dos elementos do vetor df, eu vou calcular explicitamente o valor desse elemento. E aí a fórmula que eu vou usar para o cálculo vai ser o seguinte. Bom, aqui a minha linha era muito comprida, ela não cabia na tela, porque eu estou usando só meia página, uma coluna de meia página. Então, no Python, se você quiser quebrar a linha e continuar na linha seguinte, tem que botar uma barrinha assim para dizer que o comando continua na próxima linha. Às vezes, se você não botar a barrinha, funciona, mas pode dar problema, certo? Uma contrabarra. Não é barra de divisão, é a barra ao contrário. Aí, na próxima linha, eu escrevi aqui o cálculo. Se couber na sua linha, sempre cabe, né? Você pode não colocar a barrinha e escrever o seguinte. F de x em si mais h, sendo que esse h aqui é somado dentro do x antes de chamar a função f, é o argumento da função f é x mais h, menos f de xi menos h. Aí faz essa subtração e divide por 2 vezes h, entre parênteses aqui. Ou então você podia botar dividido por 2, dividido por h, mas fica mais complicado de ler também, é melhor escrever assim. Então, essa implementação aqui está fazendo esse cálculo, certo? Estou usando essa fórmula, onde eu defini a função f. Se você quiser, você não precisa definir a função f também, você poderia trocar essa expressão aqui pela forma exponencial de x e mais h elevado ao quadrado, certo? Lembrando de colocar os parênteses aí, colocar os parênteses na posição correta. Mas no final, se você escreveu direito aqui, essa estimativa vai dar o valor aproximado da derivada da função. E aí, depois disso, a gente pode plotar esse gráfico, fazer o gráfico aqui de x e df, x no eixo x e df, que é a derivada, no eixo y. Aí, se eu executar esse programa aqui, esse vai ser o resultado. Ó. Em azul está aquela função, que é a famosa função gaussiana, e em laranja aqui está a minha derivada, que a gente calculou numericamente. E se você prestar atenção, esse formato de curva aqui realmente parece o formato da derivada. A gente pode fazer os seguintes testes. Quando essa função aqui atinge um máximo, quanto é que deveria valer a derivada aqui em cima? Ora, se ela está passando por um máximo, a derivada vale 0. Do lado de cá, quando a função é crescente, a derivada vai atingindo o valor máximo, certo? Ela vai crescendo também. E aqui tem o valor máximo da derivada. Aqui a derivada começa diminuindo, porque a curva está diminuindo de inclinação, ela vai diminuir até chegar no 0. E do lado de cá a derivada é negativa, porque a função azul está caindo. Então a derivada aqui está abaixo de 0. E eventualmente ela volta e retorna para o 0. Essa curva realmente parece a derivada da função gaussiana. E é isso aí, aprendemos a fazer derivadas numéricas. Bom, é isso aí. Alguma dúvida? Ficou claro? Pronto. Então é isso. Com isso nós concluímos a aula de hoje, certo? E com isso terminamos também o capítulo 2 do livro-texto, que é uma introdução ao Python aí, para a gente ter o básico de programação e das bibliotecas de análise numérica.
Na aula de hoje, a gente viu como gerar números aleatórios, como controlar a execução de comandos usando os blocos if, como ler arquivos de dados, que você pode ter salvos aí no seu computador, no seu telefone, e também como estimar numericamente a derivada de uma função. Agora que vocês aprenderam essas coisas, vocês podem usar esses conhecimentos, a gente pode fazer uns exercícios de fixação. Por exemplo, eu podia calcular a velocidade daquele corredor, cujas posições foram dadas no arquivo de dados que tem lá na internet, no site do autor do livro, certo? Veja que esse método que a gente usou aí para calcular a derivada da função analítica não vai dar certo lá, porque a gente não tem como perturbar a posição do corredor. Vocês vão ter que pensar outra maneira de fazer. Outra coisa que a gente pode fazer também para testar o nosso conhecimento aí dos blocos if é tentar fazer um movimento browniano, parecido com aquele movimento da partícula do grãozinho de poeira X, só que agora colocando condições adicionais. Por exemplo, você pode imaginar que o seu grão de poeira está preso dentro de um canal bem estreito e o X está restrito a se mover entre -5 e +5. Aí, como é que eu tenho que modificar o programa para fazer com que o X só se mova dentro desse intervalo? O meu dx não pode ser +1 e -1 toda hora. Você tem que verificar se ele pode subir depois que o X atingir o valor 5, certo? Então, é isso aí. Aprendemos várias coisas, vocês têm que praticar essas coisas para poder aprender, tá bom? Fazer os programinhas para poder aprender. Na próxima aula... Hugo? Oi, Miguel. Hugo? Sim, eu pensei que já estava finalizando. Estou finalizando, estou acabando. Só um minuto. Tá, depois eu falo um pouco. Tá, valeu. Bom, então, com isso nós encerramos o capítulo 2. Na próxima aula, nós vamos entrar no capítulo 3 do nosso livro-texto, onde nós vamos falar um pouco sobre unidades de medida e representações de números no computador, em particular na linguagem Python, certo? Então, minha dica é o seguinte, deem uma olhadinha no livro-texto, vejam se vocês conseguem baixar o livro-texto também. E lá no final do capítulo 2 tem algumas dicas sobre a formatação de gráficos. Não dá tempo de eu falar tudo aqui, explicar tudo, mas está contido lá no livro. Se vocês tiverem dificuldade em entender alguma coisa, vocês podem praticar, tentar aprender sozinhos, tentando fazer os programas, e perguntar também lá no fórum da sala de aula, ou aqui durante a aula, tirar as dúvidas. A gente pode ajudar vocês um pouquinho com as dúvidas que forem surgindo, se elas forem comuns, tá bom? Então, é isso aí. Hugo? Você está aí, Hugo? Pode falar, Miguel. Certo. Eu queria colocar alguns exercícios, né? Uhum. E aí eu vou tentar ampliar o prazo, porque o último eu coloquei para sexta-feira, né? Para entregar até sexta-feira. E eu percebi que menos da metade do grupo colocou um código, né? Nessas tarefas. Aí, e eu acho que, digamos, eu queria só também que os alunos participassem mais, né? Colocar suas dificuldades, seus problemas nos fóruns, né? Porque senão a gente fica meio que sem saber por que as pessoas não conseguem colocar os resultados, né? Aí eu vou colocar um fórum, e aí vocês podem participar, né? Com licença, rapidinho. A gente surgiu um problema porque o fórum, no caso, a sala virtual, não avisou no e-mail e a maioria dos alunos não sabia que tinha a existência de um exercício, entendeu? Por isso que muita gente, eu avisei alguns amigos meus que tinham o exercício, eu também fui avisado que tinha, aí por isso que eu acho que a maioria não conseguiu fazer, porque ninguém sabia da existência, entendeu? É meio estranho, Cadu, porque como é que pode alguns estudantes terem recebido a notificação e outros não? É possível que tenha um problema com o sistema, porque provavelmente nosso sistema de informática na universidade está congestionado por causa do grande número de estudantes. Mas aí a dica é o seguinte, vocês têm que ir atrás, certo? Tem que visitar a página lá e ver o que tem.
Não pode ficar passivo, não, esperando que chegue o e-mail. Tem que visitar lá, no mínimo uma vez por semana, para ver se tem exercício. E outra dúvida também, as aulas de dúvidas vão ser sempre aos domingos? Não, domingo eu costumo descansar um pouquinho. Eu dou aula a Não, é semana porque toda. teve um e-mail de aula de dúvida, no caso, não? Não sei. Assim, se forem dúvidas simples, individuais, é melhor vocês colocarem no fórum. Se a gente não conseguir resolver no fórum, a gente pode resolver individualmente. Mas imagine um professor, por exemplo, que tem 10 turmas de 50 alunos. Se todo mundo, se cada turma, 10 alunos resolver mandar um e-mail, o professor não vai fazer outra coisa na vida além de responder e-mail, né? Não dá. Bom, só, só um esclarecimento. Desculpa atrapalhar. Aí, É que eu queria no falar um fórum negócio. não tá. Sim, Cláudio, só um No... minutinho, Cláudio. Certo. Só um minutinho. É, é bom que todos nós entremos uma vez por dia, tá? É bom. Eu recomendo uma vez por dia entrar no Classes, tá? Para ver se tem alguma coisa. No final de semana, né, eu, em particular, e eu acho que o Hugo também, né, devem dar uma trégua aí para descansar um pouco, né? No domingo, principalmente. Mas é bom vocês entrarem no Moodle uma vez por dia, tá? E outra coisa, então, eu queria colocar exercícios, mas também ampliar o prazo, né? Vamos supor, se eu abro hoje um questionário ou uma atividade, ampliar até o domingo, tá? Vocês fazerem até domingo. É porque eu botei até sexta-feira, porque aí vocês se apressavam para tirar as dúvidas e não deixar para o final de semana, entendeu? Essa é a minha estratégia. No caso, eu só queria explicar algo, porque quando eu tentei escrever em um dos fóruns, eu simplesmente não conseguia, não dava uma opção para eu digitar. Só deu para digitar no de boas-vindas, porque deu para responder um envio do professor. Foi o único que deu. Eu não consegui criar uma pergunta. Pelo menos eu fiquei perdido para achar. Eu não procurei e não consegui encontrar. Então fica a minha dúvida aí. Então, essa pergunta aí deve ser um problema de configuração do fórum, tá? Eu vou ter que pesquisar um fórum e talvez se tenha algum parâmetro que peça que o aluno não abra um tópico, né? Talvez seja um problema de configuração mesmo. Ele diz que eu preciso fazer parte de algum grupo para poder criar uma discussão. Aí eu não entendi o que seria esse grupo. Bom, eu vou ter que dar uma pesquisada, porque quem criou o fórum fui eu. Aí eu acho que talvez seja um parâmetro de configuração. Pronto, então eu vou abrir um fórumzinho lá dizendo fórum de dúvidas. Aí, depois que eu abrir o fórum, vocês devem ser capazes de falar lá a respeito, conversar melhor. Eu não entendo muito dessa interface do Moodle, não. Eu estou mais acostumado a usar o Google Classroom. Na verdade, nem o Google Classroom eu sei direito, mas eu acho que ele é um pouco mais intuitivo. Mas aí a universidade sugeriu que a gente utilizasse o Moodle. Eu acho que vai dar certo. É só corrigir esses pequenos probleminhas. E se vocês visitarem a página, pelo menos vocês vão ver que tem o exercício e tem que começar também a fazer os programinhas, né? Tentar estudar o assunto. O problema é excesso de passividade. Vocês têm que ser ativos, certo?
Bom, então é isso. Obrigado a todos pela presença hoje. Até a próxima.